quero compartilhar algo especial para você, porque através da vida de José, nos últimos tempos, eu venho pensando muito na minha história. E eu quero convidar cada um de vocês a pensar em suas histórias e tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas como povo de Deus. E eu completei 24 anos de ministério e fiquei pensando lá atrás, quando tudo era um sonho. Em 1997, você já ouviu essa história inúmeras vezes, eu tinha 14 anos e eu recebi um chamado de Deus. 14 anos, sentado ao piano, Deus disse: Tiago, eu quero te convidar para viver o plano que eu tenho. Eu quero te convidar a vir fazer parte da minha missão. Naquela noite eu me rendi a Deus e eu disse: Deus, eis-me aqui, não me deixa de fora do que o Senhor está fazendo no mundo. E meu coração foi incendiado por Cristo e eu comecei a compartilhar o Evangelho com os meus amigos. Vivi aquela situação com os meus amigos em que não conseguia levar eles para a igreja. Então um dia um deles virou para mim e disse assim: Tiago, o dia que você for pastor de uma igreja, nós vamos frequentar a sua igreja. E ali Deus colocou o sonho aos 16 anos de construir uma igreja bíblica, mas uma igreja cheia de Jesus, que falasse a linguagem daqueles amigos. Eu vim para São Paulo no ano de 2001, seminário Palavra da Vida, e ali comecei a trabalhar numa igreja em Vinhedo, onde eu fui pastor durante 11 anos, pastor da Igreja Batista Água Viva. 11 anos de pastoreio, até que a igreja de Vinhedo me enviasse para Indaiatuba para começar uma nova igreja, quando nós começamos a igreja Red, há 13 anos atrás. Uma igreja pequena, numa garagem com 30 pessoas. Deus fez tanta coisa, tantas histórias. Depois de 3 anos, em 2015, eu fui desafiado por um dos meus mentores, pastor Josué Campanhã. Aí conheci uma igreja nos Estados Unidos, a terceira maior igreja dos Estados Unidos. O pastor Andy Stanley, o pastor Josué disse: Tiago, Andy Stanley tem uma visão muito parecida com a sua, é o que você está buscando. E eu fui até lá e aquilo mudou minha vida para sempre. Eu lembro desse dia quando eu estive lá naquela igreja, conhecendo aquele lugar, e tudo mudou na minha cabeça, uma chave virou. Eu fui inspirado e mentoreado por eles ao longo dos últimos 10 anos. E tanta coisa aconteceu. Muita gente foi alcançada para Jesus. Quantas vidas sendo salvas, quantos batismos, quantas pessoas aqui chegaram. E depois de 10 anos nós nos tornamos mais de 5.000 pessoas. Que Deus! Esse crescimento é mão de Deus, não tem nada a ver comigo, é pura graça. Mas sabe, nós terminamos a obra. Pastores e líderes do Brasil inteiro têm vindo aqui todos os dias, como hoje de manhã recebemos pastores de Curitiba, uma grande igreja de Curitiba, perguntando o que Deus está fazendo aqui. A gente quer entender, a gente quer aprender. São tantas coisas maravilhosas. E de repente eu me via numa situação em que aos 42 anos eu já havia vivido os maiores sonhos da minha vida. E eu me vi perguntando a Deus: Deus, e agora? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor tem para a minha vida? Eu quero te servir, eu quero ser útil ao teu reino. Por que o Senhor nos deu essa igreja tão maravilhosa? Por que tanta influência que o Senhor tem nos dado? Aonde o Senhor está nos levando? Isso me levou a questionar a Deus: Deus, o que o Senhor quer fazer nos próximos anos, no nosso futuro? O que o Senhor tem à frente? E no meio de tantas perguntas e tantas dúvidas, eu vivi essa crise. Eu virei para minha esposa, a Nath, numa noite, eu disse: amor, eu sinto que chegou um momento em que eu preciso parar, e eu preciso subir a montanha, e eu preciso ficar lá e ouvir a voz de Deus, e eu preciso saber o que Deus quer de nós. E eu tenho entendido que talvez a gente precise tirar um tempo de férias um pouco maior. E a Nath virou para mim e disse: eu estou com você, amor, eu te apoio, e eu irei junto, nós iremos juntos com você. E nós oramos naquela noite dizendo: Deus, confirma quais são os teus planos. Eu estava sentindo a necessidade de crescer como líder, me preparar para aquilo que Deus está fazendo em nossa história e está por fazer. E eu e a Nath fizemos uma oração que eu sempre faço em momentos de decisões muito grandes ao longo de toda a minha história. Eu disse: Deus,
Nós estamos entendendo isso e queremos fazer isso, mas o Senhor precisa confirmar. Confirme, Deus. Eu nunca esqueço quando eu estava em Vinhedo, e Vinhedo é uma igreja batista como nós, né? Não é uma igreja daquelas que tem grandes manifestações extraordinárias, mas eu lembro o dia que uma pessoa saiu lá do meio e disse assim: Tiago, eu tenho algo para te dizer. Lá em Vinhedo, um dia você vai pastorear uma igreja infinitamente maior do que essa. Você não é capaz de imaginar o que Deus está fazendo. Então, quando nós oramos naquela noite, eu e a Nath, eu disse: Deus, confirma. Terça noite do ano passado. E aí eu viajei na quarta de tarde para o Rio de Janeiro, e eu fui pregar na primeira igreja presbiteriana do Brasil. Primeira presbiteriana do Brasil, a Catedral do Rio de Janeiro. Foi a primeira igreja presbiteriana que foi plantada aqui no Brasil, isso há mais de 150 anos atrás. Ou seja, era o último lugar que Deus podia falar de maneira extraordinária. E eu terminei de pregar na quinta de manhã, e uma pessoa saiu do meio da multidão e falou: pastor, eu preciso falar com você, Deus pediu para eu falar algo para você. Eu falei: que foi? Aquela pessoa não me conhecia, e ela disse: Tiago, Deus pediu para eu te dizer que Ele está te mandando para um período nos Estados Unidos, onde Ele quer cuidar de você, e Ele quer te preparar para o próximo nível de liderança, e você não pode ter medo, porque Ele já cuidou de tudo, e você só precisa seguir com coragem. E eu liguei para a Nath, eu comecei a chorar, e aquela pessoa não me conhecia, e eu contei para a Nath, nós ficamos emocionados juntos, sem acreditar. Então eu compartilhei isso com a liderança da igreja, com a North Point, a igreja americana, e juntos entendemos que tinha chegado o tempo de descanso, um tempo de preparação, um tempo de capacitação. E ao longo do último 1 ano e meio, a gente vem preparando esse tempo que eu quero apresentar para vocês, que foi um tempo planejado com intencionalidade e suporte, um sabático. Eu vou falar para que ninguém fique apavorado, é um tempo de 4 meses, tá? A gente não está indo embora, tá bom? Sabático foi planejado ao longo de 1 ano com a liderança da Red, em parceria com a North Point. Não é uma pausa improvisada, mas um tempo estratégico de renovação. Quais são os objetivos do sabático desse tempo de 4 meses, de setembro a dezembro? Estamos indo semana que vem. Primeiro objetivo: descanso. Vocês dão muito trabalho, a obra deu trabalho. Segundo lugar, mentoria. Eu vou ter o privilégio de ser mentoreado pelos maiores pastores dos Estados Unidos. Alguns deles estão aqui: Ann Stanley, Matt Johnson, Jay Bauman, Joe Thomas, Chris Patton. Privilégio. Outro objetivo do sabático é aprimorar o inglês, porque Deus tem nos conectado a uma rede internacional de igrejas. E o pastor Andy Stanley, que eu mostrei aqui, o pastor Andy Stanley, ele lançou uma nova visão para a North Point. Eles entendem que agora eles querem investir em igrejas do mundo, e aí eles contaram a história da Red para todas as igrejas deles em Atlanta. São mais de 65 mil membros, e eles começaram a compartilhar a história da Red no mundo. Então a minha irmã, que mora na Austrália, a igreja dela contou a história da Red lá na Austrália, em Sydney. Uma pessoa da Irlanda me mandou uma mensagem dizendo assim: Tiago, estão contando a história da Red na Irlanda. Você tem ideia do que Deus está fazendo? É algo incrível. Então eu preciso me preparar também para esse tempo, aprimorando meu inglês para aquilo que Deus está preparando, conexões estratégicas, viajando também pelos Estados Unidos. E sem anunciar o sabático, Deus foi preparando algumas agendas. E o pastor Matt Johnson ligou e disse: Tiago, você vai estar nos Estados Unidos lá pela época de X. E era exatamente a semana em que nós estaríamos no Kentucky. A igreja dele fica no Kentucky. Deus preparou tudo, Deus alinhou as agendas. E eu terei a oportunidade de compartilhar na igreja Journey Church sobre aquilo que Deus está fazendo aqui. E eles estão levantando uma oferta para as igrejas no Brasil. É algo incrível. Então Deus foi criando uma agenda, e eu vou mostrar o roteiro, porque vocês vão poder fazer parte dessa história. Essa história é nossa. E essa agenda começa em Atlanta, um tempo de mentoria lá. Depois Murray, no Kentucky. Depois Pensilvânia, Boston,
Nova Jersey, Canadá, Toronto, Hamilton, Carolina do Norte e depois encerrando a viagem em Orlando. E eu vou ter a oportunidade de pregar em algumas dessas igrejas, conhecer algumas dessas igrejas e pregar em algumas dessas igrejas. Vou pregar lá na First Orlando. Quem estiver por lá no final do ano, estaremos juntos lá, Red em Orlando, Buckhead Church, New Life Church. É um privilégio, coisas especiais que Deus está fazendo. Talvez você fale assim, mas Thiago, descanso. Sim, gente, é descanso, tá? Eu vou usar a mesma pregação em todas as igrejas, tá? Então não se preocupe com isso, tá? Por último, continuando, para a gente encerrar, esse tempo foi planejado por 1 ano e meio. A North Point nos ajudou com todo o planejamento desse sabático, e nossa liderança, nossa diretoria. E o que eu quero dizer é que a Red segue com liderança forte e estruturada. Thiago Cata assume como líder principal durante esse período, com apoio da diretoria ministerial, da equipe pastoral e do conselho administrativo da Red. Eu quero convidar nossa equipe pastoral a vir aqui à frente, por favor. Uma salva de palmas para a nossa equipe pastoral. Como eu sou grato a Deus por esses homens, por essa equipe. Há uma equipe muito maior de liderança. Nós somos hoje em torno de 34, 35 colaboradores. Mas esses são os nossos pastores da nossa comunidade. Nós temos aí uma equipe de 14 pastores. Então, esses são os seus pastores e nada faltará, né? Como diz o Salmo 23:1. E veja o que diz ali: a Red segue com liderança forte. Então, como o Thiago Cata está assumindo meu lugar, ele começou a malhar. Vocês perceberam? Tá uma liderança forte, estruturada. O Thiago Cata vem se preparando para essa tarefa. Na verdade, no último 1 ano e meio, eu venho preparando o trilho para esses caras. A gente tem mentorias uma vez por mês juntos, onde a gente vem estudando sobre nossa cultura, visão, aquilo que nós fazemos por Cristo. E não é sobre mim, não é também sobre eles, é sobre o povo de Deus. E a história continua. Por isso, entenda, a última coisa que eu quero te dizer é que a missão continua, nada para. Os cultos, pregações, grupos e ministérios seguem com excelência, ainda melhor. Deus preparou um tempo especial para essa igreja nesses 4 meses, eu creio nisso. O sabático não é um afastamento da missão, é um investimento para que a missão avance ainda mais. Está entendendo isso? Nós cremos que Deus está nos levando além e que Ele é capaz de fazer infinitamente mais, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. E eu só quero pedir uma coisa de vocês: orem por mim, orem pela Nath, pela Mel. Amor, vem aqui por favor, a Nath e a Mel, quero chamá-las aqui. Cata, você ora por nós? Salmo 126:3 diz: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Hoje é uma noite de alegria, a qual nós estamos enviando aqui Thiago, a Nath, a Mel, essa família querida, para um tempo de descanso, de preparação, de capacitação, e preparando também a nossa igreja para os próximos 10 anos. E eu fico com um pouco de medo quando o Thiago voltar e como será tudo isso. Por isso a gente precisa se preparar, preparar todos vocês, a nossa equipe, para esse tempo especial. E eu lembrei de uma frase de John Henry, um ministério que não custa nada, não realiza nada. A gente pode ver esses frutos de tudo isso que vocês têm dedicado à vida de vocês como família, nesse tempo especial. E aqui está, todos esses frutos dessa igreja linda, que nos últimos 13 anos tem proclamado o Evangelho e alcançado vidas para Jesus. Eu quero te convidar a ficar de pé e nós vamos orar juntos, abençoando essa família linda que nós amamos tanto. Você pode estender sua mão para cá, abençoando nesse momento tão especial. Jesus, nós nos alegramos juntos na Tua presença, e é tão especial a gente poder agora enviar a Deus o Marques, a Nath, a Mel, para esse tempo de descanso, tempo de preparação, de tudo aquilo que o Senhor já tem falado no coração deles, ó Deus, mas
Nós cremos que esse tempo, Deus, esse período de 4 meses, será um tempo muito especial da vida deles com o Senhor, Pai. E que privilégio nós temos, ó Deus, de fazer parte deste momento, deste envio como igreja, ó Deus, e preparar, Deus, o nosso coração, a nossa igreja, ó Deus, para os próximos 10 anos. Não só aqui, Deus, em Indaiatuba, como em Itu, Deus, em todo o Brasil. Aquilo que o Senhor tem usado, a liderança do Mates, ó Deus, os sonhos, essa visão, Deus, tão especial que o Senhor derramou sobre a vida dele, ó Deus, e tem nos abençoado tanto. E que em nome de Jesus, esse tempo lá, Deus, eles possam sentir a Tua mão poderosa, o Teu amor, a Tua graça, ó Deus, e perceber o Teu cuidado em cada detalhe, ó Deus. E assim, juntos como igreja, nós nos colocamos na brecha em oração, nós colocamos, ó Deus, diante do Senhor, para que de fato, ó Deus, a tua igreja continue te servindo, proclamando o teu evangelho, ó Deus, e que esse ano seja ainda, Deus, um ano ainda mais incrível daquilo que já foi até este momento, Pai. Essa é a nossa oração juntos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero te convidar, pode aplaudir. Glória a Deus.